Então, NumPy é uma biblioteca para trabalhar com muitos números ao mesmo tempo, de forma rápida e de forma matemática. Por que que ele é importante? Sem o NumPy, a gente vai precisar escrever muitos for, muita interação de repetição. Com isso, o nosso código acaba ficando lento. Lembre que a gente está fazendo importação de dados. E aí, às vezes, esses dados têm lá 1.000, 1.500, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de linhas. Então, se eu faço um for, escrevo um for, o meu código fica lento. É muito difícil escalar sem o NumPy. Então, à medida que os seus dados vão ficando mais complexos, os seus dados vão vindo de mais fontes externas, essa aumentar isso e tornar o código eficaz é difícil. Com o NumPy, eu consigo fazer operações vetorizadas, então, só lembrando que vetor é como se eu fosse ou uma linha ou uma coluna de uma tabela. Teu código fica muito mais limpo e aí a gente aumenta a performance. E aí a gente vai ter que importar essa biblioteca. Então, ali está só minha célula de código. Como é que eu importo? Importa a biblioteca NumPy as NP. Então, toda vez que eu for usar alguma função do NumPy dentro do meu código, eu tenho que se referenciar, fazer a referência usando esse alias aqui, NP. Posso usar outro? Posso, mas é mais comum a gente colocar NP. Aí lembra que a gente está querendo trazer uma questão de padronização para o nosso código. Então, até para vocês, quando pegarem alguma análise de um outro lugar, consegui entender. Só um parêntese, consegui tirar a IA daqui. Então, ó, é Tools, Settings. Aqui a gente tem AI Assistance. Aí desmarquei tudo aqui, tá? Então, se vocês também quiserem, pelo menos durante a prática comigo, não ficar com aquela parte que fica completando para a gente sem a gente pedir, é desse jeito. Fiz isso e aí vou rodar essa célula só para checar se está tudo importado direitinho. Agora eu tenho num Python. Então eu vou só criar um código aqui, uma célula, para a gente começar a escrever. Vou criar, por exemplo, a minha tabelinha notas. Essa tabela, inicialmente, a gente vai começar com a tabela aqui, um array que tem só. A gente pode ver ela como linha ou como coluna, mas é só uma dimensão. np.array. Então, eu estou usando todo o ferramental do NumPy para criar essa. Vocês vão ver que tem muita cara parecida com lista. Qual a diferença? Nessa biblioteca eu tenho mais ferramentas que se eu criasse somente uma lista. Então, essa é a principal diferença. Abre e fecha parênteses e aqui dentro abre e fecha o colchete. Aqui eu vou colocar a minha lista. Então, ó, 7,5, 8, 8,5, 9, 5,5, 6. Agora eu tenho a minha tabelinha de uma única dimensão. Tá bom para vocês enxergarem ou tá pequeno? Tá bom. Pra mim Tá tá bom bom? também. Posso mudar o layout ali. Porque eu fico vendo na minha tela tá grande, mas depois compartilhado parece pequenininho. Então eu consigo criar agora essa tabela, essa nova tabela, a nova estrutura de dados que a gente está chamando aqui de notas. Fiz isso, só para vocês terem a noção, eu posso verificar qual é o tipo dessa notas aqui, dessa minha variável. Se vocês olharem, ó, é um NumPy de um NumPy que é um array. Criei um array dentro usando todo o NumPy. Por que que essa função type ela é importante? Porque vocês podem também pegar análise de dados externa e aí vocês precisam entender que tipo de dado está sendo criado. Porque se não for um NumPy, eu posso converter em NumPy, eu posso percorrer e criar um NumPy. Uma outra coisa que é legal a gente observar quando a gente está fazendo NumPy é a gente pode mostrar, e aqui eu vou mostrar, obviamente, porque eu estou usando o print, mas eu posso descobrir o shape dessa minha tabela. Se vocês olharem aqui, ó, são 6 linhas.
É linha e coluna no Python, tá? Então, por que que o type aqui não mostrou? Porque eu não coloquei um print. Se eu quiser colocar um print, a gente vai ter essas duas saidinhas aqui. Então, tá lá, ó. Então, array e shape para mostrar a quantidade de linhas e de colunas. Beleza? Sim. Além disso, posso também descobrir a dimensão dessa minha array. Então, também vou usar notas, ponto, ndim é a função para que eu possa ver a dimensão. Uma dimensão só. Linhas e três colunas. Então, a gente abre parênteses, abre colchete, escreve cada uma das nossas linhas, nesse caso foram quatro. Escreve, povoa essas minhas listas, e aí, como a gente está falando de uma tabela, todo mundo tem a mesma quantidade de colunas, e aí eu fecho colchete e fecho parênteses. E aí, quando a gente pede os tipos, vamos só colocar um print aqui, a gente continua tendo um array. Só que agora a gente tem um array multidimensional de quatro linhas e três colunas. Deixa eu só apagar esse aqui. Deu certo aí? Deu. Então a gente tem array unidimensional, a gente tem array também bidimensional. E do mesmo jeito que lá anteriormente a gente conseguia pegar o primeiro elemento, o último elemento, ups, quando é unidimensional, então eu consigo pegar a primeira nota. Vamos fazer aqui. Já que a gente tem notas, ó. Primeira nota, posso pegar aqui zero. Vai me dar a primeira nota da minha rei. Primeira nota. Posso pegar 7,5, que é ali a nossa notinha. Vamos só botar um print para a gente ter o nosso dado com a informação que a gente quer. Última! Como é que eu faço para obter a última? Print, notas, menos um, por exemplo. Ali o 6. Então, eu consigo também fazer isso para ficar, para a gente linkar com a análise de dados. Última nota. A gente está fazendo um filtro, na verdade, a gente está buscando informação dentro da minha base. Eu posso fazer o meu slice. Eu posso pegar de um índice a outro. Eu vou só colocar aqui também, dentro dessa célula, as notas para a gente conseguir enxergar junto. Como é que funciona o slice? Sempre lembrar que o slice em Python é: se eu coloco isso aqui, dois pontos, quatro, a gente vai pegar um pedaço da minha. Quantas que a gente tem? É grande. Então, ó, tá aqui: zero, um, dois, três, quatro, cinco. De um a 4 eu vou pegar um, dois, três. O último elemento no slice, ele não entra. Então, o 4 não entra. De um único pedacinho ali, quando a gente está falando de unidimensional, mas eu também posso fazer de mais de uma dimensão. Então, eu vou só trazer nossa notas turma aqui para baixo, para vocês verem como é que a gente consegue fazer. Então, tá aí nossa notas turma. O que que eu posso fazer, por exemplo? Posso querer pegar a primeira nota. As primeiras notas. Então, imagine que aqui a gente tem quatro linhas e tem três colunas. Se eu fizer um print
notas, turma, e pedir para ele trazer para mim só zero aqui, vamos colocar um espaço aqui para a gente conseguir ver. Aí, tá lá. Então, ó, peguei só este elemento aqui. Porque agora o primeiro elemento dessa estrutura não é só um número, é uma lista ali dentro. Então, eu começo a conseguir filtrar mais ainda a minha estrutura de dados. E aí eu posso fazer a mesma coisa que a gente fez antes. E o último, menos um, vai me trazer só o último elemento. Então, continua a ser primeiro, mas é primeiro elemento da array de duas dimensões. Aqui continua sendo o último elemento da array de duas dimensões. Teria como eu pedir a primeira coluna? Tem, a gente vai fazer isso. Tem Uhum. como pedir primeira coluna, última coluna. Aqui, na verdade, a gente pediu a primeira linha. Então, a gente, ao invés de pedir só com um índice, tá vendo que aqui a gente está colocando um único índice. A gente pode fazer slices também, de pegar uma única linha, uma única coluna. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu vou continuar aqui nessa mesma célula. Então, se a gente fizer, ó, notas, turma. E aí agora eu vou usar mais de um índice para pegar elementos lá. Se eu quero uma única linha, é linha, coluna. Vamos supor que a gente quer a segunda linha. 0, 1, dois pontos. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o meu slice e aí que eu estou puxando de lá, ó? Gosto de colocar assim para a gente ter tudo escrito. Como a segunda parte do meu slide, estão vendo aqui que está com dois pontos? Esses dois pontos é traga todo mundo. Então, para a coluna, eu vou trazer todo mundo. Para a linha, eu vou pegar só a segunda linha, porque lembra que começa com zero. Então, aqui eu vou pegar segunda linha. Então, se a gente roda aqui. E não esquece da vírgula. Primeira linha, segunda linha, tá ali, ó. Só a linha 2. 9, 8,5 e 7. E aí, Gabi, te pergunto agora, usando essa mesma lógica, tu quer só uma coluna? Então, eu tô fazendo slice tanto em linha como na coluna. Que é que ele vai fazer aqui, ó. 7,5 e 8, 7,5 e 8. 0, 1, 9, 8,5. 9, 8,5. Tá vendo que ele não pegou a última coluna? Ele pegou só 0, 1, 0, 1. Linha 0, linha 1, linha coluna 0, coluna 1. Foi isso que ele fez quando a gente pode delimitar aqui. Quando a gente faz essa delimitação só com um elemento, a gente está delimitando em linha. Ele está pegando da linha 1 à linha 2, no caso, quando a gente coloca o 3, todos os elementos da coluna. Quando a gente coloca Uhum. 2, a gente está delimitando linha e coluna. Ok? Tá, deixa eu ver de novo a sua resposta só pra ver se tá igual a minha. Uhum. Tá, ele pegou o 9, Calma aí, deixa eu só que colocar um é o espaço primeiro aqui. elemento da segunda linha, tá? E o 8,5. Isso. Aí, 7,5, 8, 9, 8,5. Ah, tá, peraí. O espaço você pôs onde? Porque o meu também só tá. O meu só tá pegando. Ah, tá. No Ele tava em final, só cima. coloca Tá certo, ele tava em cima. É. Uhum. E aí, Débora, tudo também? Aham. Então é isso, gurias.
Pode parecer que não faça sentido quando a gente está só falando de números, mas a gente aqui está falando de números que tem alguma representação. Imagine que exatamente isso que eu comentei no início aqui, ó. A gente tem quatro linhas e três colunas. Vamos dizer que isso aqui, ó, eu tenho um aluno que tem essas notas aqui para três avaliações. Um aluno, três avaliações. Um aluno, três avaliações. Um aluno, três avaliações. Ou o contrário, depende da interpretação da tua tabela. Pode ser o aluno, quatro provas. Um aluno, quatro provas. Um aluno, quatro provas. Depende de como você organizou os seus dados. E aí, o que que você pode fazer? Vamos supor que aqui são as notas, a nota do por aluno. Aluno, 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 aluno. Então, eu posso calcular a média dos meus alunos. Posso calcular a média na prova um. Posso calcular a média geral. Depois de calcular de cada uma das provas, posso calcular a média geral. Então, isso, e aí eu posso ir filtrando, eu posso ficar fazer algumas observações com esses meus dados. De novo, aqui tá simples porque é 4 por 3, mas a gente pode ter isso muito maior quando a gente importa essa informação vindo de outro lugar. Qual outra coisa que eu posso fazer que é muito simples de fazer aqui? Imagina que a gente tenha uma lista lá da outra estrutura que a gente tinha. E a gente quer adicionar. Vamos falando de prova aqui. Eu quero adicionar meio ponto para todo mundo. Preciso criar um for, percorrer cada um dos elementos e fazer a adição. Aqui eu posso simplesmente fazer assim, ó. Agora as notas, todas as notas que eu tiver, eu vou pegar elas, eu vou atualizar com meio ponto. Então eu vou primeiro printar a minha nota inicial. A gente está falando aqui primeiro do unidimensional, mas a gente vai fazer para o B também. Não preciso usar um for para atualizar a informação lá dentro. Então, eu consigo fazer essa atualização de informação na minha array usando o que a gente chama operação vetorizada. Então, eu trato a array, ação vetorizada, como se fosse uma variável simples, porque, mas eu consigo fazer isso porque eu não estou usando lista. Eu consigo fazer esse tipo de coisa geral para todo mundo porque eu não estou usando lista. Além de fazer, funcionou aí a operação vetorizada. Só um detalhe que é muito importante. Se eu, por exemplo, vou mudar uma coisa muito simples aqui para vocês verem, ó. Vou só comentar essa parte aqui que eu estou atualizando e vou fazer isso daqui. Então, ó, eu estou mostrando notas mais 0,5, tá ali. Mas se eu mostro só notas, a minha nota, ela continua anterior, porque eu não Uhum. atualizei, eu só mostrei com essa operação. Então, lembre, se vocês estão atualizando, modificando, a gente tem que fazer a operação de assignment antes para poder utilizar. Além disso, a gente pode fazer umas operações de estatística com o meu vetorzinho notas. Então, eu posso calcular, por exemplo, eu posso calcular a média. Posso calcular a média das minhas notas aqui. Aí eu estou fazendo primeiro com a simples, e depois a gente vai fazer a outra, mas é praticamente a mesma ideia. Notas. E aí eu vou usar o alias que eu criei lá em cima para o NumPy, que é o NP. Então, posso calcular média, posso calcular mediana. Então, para eu calcular a mediana, vou usar também a mesma história, mas a função diferente. Mediana. Sabe a diferença de média e mediana? Aprendemos. Vai aí, Gabi, o Desvio que que é a padrão, diferença?
Nossa, deixa eu ver se eu lembro da mediana, mas eu lembro que era tipo média, mediana, desvio padrão e variação. Média, a gente soma Ahn, tudo, divide pela tudo quantidade. divide pela quantidade. Uhum. Mediana é a Mediana, tendência? a mediana a gente pode ver uma tendência. Mediana a gente coloca em ordem e pega o elemento central. Quando eu não tenho muito desvio, valores muito desviados, muito diferentes, vai dar a mesma coisa praticamente. Mas quando eu Uhum. tenho valores que têm uma diferença muito grande, a média pode puxar o valor para cima e pode me dar trazer um dado em real. Então tem só que tomar cuidado. A gente chama se a gente tem algum outlier, o desvio é muito grande, então é melhor calcular a mediana do que calcular a média. Como a gente vê isso, a gente pode ver uma tendência, se existe muita diferença, se a gente procurar quem é o maior e o menor. Se a gente, quando procura, faz uma análise na nossa base de dados e vê que não é, um valor maior e menor é muito grande, a diferença entre eles, né, é melhor usar uma mediana. Então, ó, aqui para calcular o maior e aqui para a gente calcular o menor. Notas. E aí, para calcular finalmente o que a gente chama de desvio padrão, que é o quanto o quanto os valores se desviam da média ou da mediana. Então, são pequenos dados estatísticos quando a gente está trabalhando como analista de dados. Essa é uma das análises iniciais que a gente tem. Estão vendo como a gente tem diferença aqui? Então, os nossos cálculos estatísticos aí. Fiz isso com o meu unidimensional. Mas, Marcela, como eu consigo fazer isso se eu tenho uma tabela multidimensional, que é o caso de notas da turma? A gente vai usar uma outra estruturazinha dentro do Python, dentro do NumPy, que é quando eu calcular a média, eu falar assim, ó, quero calcular a média ou dessa linha, ou dessa coluna, ou geralzão. Então, a gente vai para a próxima parte. Aqui, nessa primeira parte unidimensional, tá ok para vocês? Débora também? Sim. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou só criar uma célula de novo, para ficar bonitinho e a gente conseguir. Ai, mais espaço. Então, a gente tem que. A primeiro dado que a gente tem que saber é que a gente vai usar isso aqui, ó. Axis 0 vai ser para minha coluna e o 1 vai ser para a linha. Eu vou passar essa informação para o meu Python quando eu estiver rodando usando o multidimensional. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para a gente ter uma noção da nossa notas turno. Tá aí. Tá aí, a gente tem isso aqui. E, de novo, para vocês verem a importância, eu vou só fazer o notas, vamos ver se eu lembro, porque isso é uma coisa que sempre me embanana. Notas, turma. Ponto shape, acho que é direto assim. Yeah. Tá aí, então, as informações. Como eu posso calcular as médias? Fazer os dados, os cálculos estatísticos que eu fiz anteriormente. Primeiro, a gente pode fazer um cálculo de média geral. Calcular antes a média geral de notas turno. Geralzão, ele vai pegar todo mundo e vai ah, somar e dividir pela quantidade. Então, essa é a minha média geral. E aí, observem como o código fica muito mais fácil de entender, ao invés de eu calcular isso no braço, como eu faço usando só for. Isso aqui não precisa, vamos colocar antes. Tá lá a nossa média geral.
Agora eu posso começar a querer calcular a média por prova ou média por aluno. Então vamos ver a média por prova. Mesma ideia, gurias. NP, mim. Vou passar o que, aonde está todo mundo. Então, notas, turma. E aí eu vou fazer assim, ó, zero. O zero vai pegar a coluna. Então, vamos dizer que aqui é a nota de cada um dos meus alunos na prova um. Então, um tirou 7,5, um tirou 9, um tirou 5,5, um tirou 8. Então, eu consigo calcular a média por prova, porque essa é a interpretação que eu dei. E aí, uma coisa legal que vocês podem fazer quando vocês estão fazendo análise de dados é justamente isso, ó. Então, a minha coluna indica prova e a minha linha indica aluno. Quando eu faço isso, já que a coluna indica prova e eu coloquei x0, x0 aqui, a gente está fazendo o cálculo por prova. Então, eu tenho média da prova, nesse caso aqui, média da prova da primeira prova. Então, a gente vai colocar aqui média prova. E aqui. Tá lá. Então, para a prova um a média foi 7,5. Para a prova 2 a média foi 7,5. E para a prova 3 a média foi 7,125. Então, eu pego todas as provas, todo mundo, todas as notas, quase que não sai, todas as notas da prova um somo, divido pela quantidade. Prova 2 prova 3. Então, eu começo a ter esse tipo de informação. E aí é diferente do que a gente fez antes, porque era unidimensional. E aí eu posso fazer, ó, também a média, mesmíssima ideia, média por aluno. Só que ao invés de zero, a gente vai ter um. Média aluno, média por aluno. Quantidade de alunos aprovados. E aí a gente coloca aprovados. Tá lá, três. Então, isso é um exemplo de como a gente pode pegar o NumPy e fazer toda essa parte de análise de dados